Gente, sentei aqui no chão do meu quarto, que na cama eu fico estragando, coitado do meu colchão, e depois eu vou dormir no colchão todo podre, pra poder devagar aqui falar sobre essa guerra, né, que tá aí acontecendo, essa parada toda com os Estados Unidos e tudo. E eu tô vendo a preocupação da galera com relação à guerra, com relação a tudo que tá acontecendo, e que, ai meu Deus, a gente vai ter guerra no Brasil, que o Brasil vai se meter numa guerra, que o Lula isso, que o Lula aquilo, que o Brasil isso, que o Brasil aquilo, que o Trump isso, que o Trump aquilo, e tanta coisa, gente. E a galera tudo preocupada e, tipo, estocando comida, sabe? E eu sei que tá faltando, que com essa guerra, né, tem a questão do petróleo que vai ficar faltando e tanta preocupação, gente. Mas, sinceramente, falando a verdade, assim, pra mim, minha pessoa, eu não estou nem um pouco preocupada com a guerra, não estou nem um pouco preocupada com a possibilidade de chegar a passar fome, a não conseguir comprar comida porque vai faltar comida, esse tipo de coisa que a galera tá falando. Porque, gente, assim, eu não sei com relação a vocês aí, mas eu sou cristã. Eu nasci, quando eu nasci, meus pais eram católicos, né? Eu fui batizada na igreja católica. Só que eu não sei, gente, a história não é minha, dos meus pais, mas em um determinado momento eles saíram da igreja católica e foram para a igreja evangélica, né? E daí eu, depois, né, do catolicismo, que eu acho que eu nem cheguei a crescer no meio católico direito, porque eu acho que eu ainda era criança quando eles passaram pro meio evangélico, né, pra outra... Segue a mesma fé, mas é outras dogmas, outros meios, né, de seguir. E eu fui criada, gente, dentro da igreja, fui criada com toda essa dogma, todos esses ensinamentos cristãos, e eu acredito em Deus, eu acredito no inferno, eu acredito no diabo, anjo, querubim, serafim, acredito em tudo, gente. E assim, por eu ser uma pessoa cristã, e eu ter conhecimento da Bíblia, e ter conhecimento de que Deus ele existe, eu, particularmente, não me preocupo com guerra alguma, com rumor nenhum, com doença, com nada, gente. Eu, assim, diria que eu sou ali parente próxima de Jó. Não só Jó não, gente, mas eu sou uma parente bem, assim, distante, mais próxima de Jó. Porque, gente... eu já fui uma pessoa de me preocupar muito com as coisas, mas ultimamente não, gente. Eu sou uma pessoa que eu não me preocupo. Tipo assim, se amanhã eu tenho que pagar uma conta e eu não tenho dinheiro para pagar essa conta, eu fico de boa aqui e falo, Jesus, não sei de onde vai me sair esse dinheiro para pagar essa conta, mas o Senhor vai me ajudar a ter esse dinheiro, vai me ajudar a pagar esse negócio aqui, sabe? Eu vivo nesse nível. E todas as vezes Deus, ele realmente, ele supriu tudo que eu precisava. Então, eu não me preocupo, gente, com nada, porque a Bíblia, gente, ela fala que nos finais dos tempos iria haver guerras e rumores de guerras. Iriam haver doença, iria haver fome, iria haver todas essas coisas. Então, por que eu vou me preocupar com algo que tá me dizendo que Jesus, ele está próximo de voltar para buscar a gente? Assim, eu não com isso, cara, porque se isso tá acontecendo é porque os sinais de que Jesus tá, assim, ele tá batendo na porta, tá avisando que ele tá vindo, que é pra galera se preparar pra ele vir e ele levar a gente. Então, assim, eu não me com isso
não. Eu falo assim, gente, essas paradas aí que tá acontecendo, epa, Jesus tá cada vez mais próximo. Volta logo, Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, entendeu? A minha vibe é totalmente essa, gente. Só que não é porque eu fico, eu não diria feliz, mas que eu sinto uma paz, né, quando se fala dessas coisas, eu não fico desesperada. Isso não significa que eu esteja batendo palma pra galera que tá fazendo guerra e que tem um monte de gente inocente, um monte de criança, de mulher, de homem, de idosos, de pessoas morrendo na guerra. Não quer dizer que eu concorde com isso. Eu não concordo, gente. Guerra, gente, é uma palhaçada sem tamanho, entendeu? Só que eu posso fazer o quê? Gente, eu vou lá resolver essa guerra. Gente, não vai ter nada que eu vou poder fazer pra resolver a porcaria da guerra que o povo tá fazendo. Eu vou fazer o quê? Vou chegar lá e falar, claro, vamos parar com essa guerra aqui, tem gente morrendo, tem gente isso, tem gente aquilo, vamos parar com essa palhaçada e pronto. Gente, não. Entendeu? Assim, a única coisa que eu posso fazer é orar e falar a Deus pra proteger a galera lá, pra cuidar daquela galera. Só que mesmo assim, é uma coisa que não adianta tanto, gente. Deus, ele cuida, mas Deus, ele também tem que deixar as paradas acontecer, gente. Eu não sei, assim, pelo menos a galera que é do meio cristão, do meio evangélico, deve ter certos conhecimentos bíblicos, mas Deus, ele nos deu uma parada muito interessante que se chama livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é o poder da escolha. O livre-arbítrio, ele é isso, é o poder de você escolher fazer o que você quiser. É o poder de eu estar vendo aqui esse copo aqui com água e de eu olhar e falar, eu quero beber essa água. E eu pegar, tomei a água, sabe? É o poder de eu olhar e falar assim, nossa, alguém esqueceu esse negócio aqui em cima da mesa. Nossa, isso aqui é o quê? Nossa, é um aparelho de ler livro. Nossa, eu tô querendo muito. Esqueceram aqui, ninguém tá olhando, ninguém tá vendo, não tem câmera nenhuma. Vou pegar isso aqui, vou levar pra mim. Sabe? Isso que é o livre-arbítrio, é o poder de você escolher o que você quer fazer. E a gente tem que ter uma noção na nossa cabeça de que todas as coisas que acontecem não são culpa de Deus. É culpa da gente mesmo. A gente que escolhe fazer as coisas que a gente faz, entendeu? E Deus, ele não vai sair interferindo em tudo que a gente faz. Não, meu amado. Você sabia, não? Pois então, agora fique sabendo. Gente, eu encabulo com as pessoas, às vezes, que ficam... mas se Deus existe, por que ele não acaba com os bandidos? Por que ele não acaba com essa galera que fica matando os outros? Com os pedófilos, com isso, com aquilo? Gente... A partir do momento em que Deus ele nos dá o livre-arbítrio, ele não vai tirar isso da gente. A palavra de Deus nos diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela não pode ser retirada, sabe? Tudo aquilo que Deus ele fala, ele não pode ir lá e fazer o contrário, entendeu? Ele não vai fazer o contrário do que ele já disse, porque ele não torna atrás na sua palavra. Então, se ele disse lá, vocês lembram do dilúvio lá da Bíblia? Ele disse que não voltaria a acabar com o mundo com águas. Que aconteceu lá no dilúvio, que o planeta todinho virou só água, gente. Ele disse que ele não vai mais fazer isso. Se Deus falou que não vai mais acabar com o mundo com águas, com um dilúvio, ele não vai. Então, se ao mesmo tempo, se ele disse que nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio, que é o poder da escolha, ele não vai nos tomar esse poder da escolha, gente. Ele vai deixar, se eu quiser aqui falar hoje, eu falo assim, nossa... Deu uma louca aqui na minha cabeça, eu quero fazer uma chacina. Eu quero ir no colégio ali e sair matando todas as crianças que estiverem naquele colégio ali. Ele vai deixar?
Eu tenho a escolha, o poder da escolha. Se ele me deu esse poder de escolha, ele não vai me tirar, gente. Então, se eu quiser fazer isso, eu posso ir lá e fazer. Só que, gente, é tão engraçado as coisas, porque até mesmo Einstein, não é Einstein, gente, como que é o nome do carinha lá? Agora me saiu o nome da cabeça, gente. Mas enfim, eu lembro que eu estudei em física a lei do retorno, não é do retorno, do coisa lá. Gente, como que é o nome? Eu não me lembro disso, porque eu, enfim, né, sempre quando eu preciso de alguma coisa, eu me lembro das coisas. Tá, vó, já vou. Peraí que eu já volto. Aí, enfim, fui colocar o colírio da minha avó e aproveitei e peguei o celular pra poder ver o negócio. É lei. Eu acho que isso é física mesmo, peraí. Leis da física. Gente, como que é o nome do carinha lá? Newton, gente, isso. Leis de Newton. O menino Newton, gente, ele tem 3 leis, né? A primeira lei, que é a lei da inércia. A segunda lei, que é a lei do princípio fundamental da dinâmica. E a lei, que é a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. E essa lei, ela cara, é muito foda, porque essa lei, ela fala que toda ação gera uma reação. E isso é a vida da gente. Gente, se eu agora for lá assaltar o Banco do Brasil, qual que vai ser essa é a minha ação, ir lá e roubar o Banco do Brasil? Qual que vai ser a reação de eu ter ido lá roubar o Banco do Brasil? Vão me descobrir e vão me prender. Eu vou ser julgada pelo crime que eu cometi. Então, se aqui na Terra, gente, existe as leis, existe essa parada de que se eu fizer uma coisa que é errada, eu vou sofrer a condenação do meu erro, as mesmas coisas é com Deus, gente. Então a galera que tá ali fazendo a coisa errada, elas vão ter que sofrer as consequências, gente, porque a Bíblia, ela tem todos os mandamentos e as leis de Deus. Sabe? A gente tem os 10 mandamentos. Um dos mandamentos é pra gente não matar. Entendeu? Então, quem pratica a morte, a tirar a vida dos outros, já está descumprindo o mandamento de Deus. Uma das leis de Deus. Então, aquela pessoa ela já vai ser julgada por essa lei. Entendeu? Por esse mandamento. Outro, não furtarás, que é pra gente não roubar os outros. Então, quem rouba também vai sofrer a consequência disso, entendeu? Então, assim, essas guerras, essas coisas aí, gente, Deus deixa a galera ser feliz do jeito que elas querem. Elas querem guerra, Deus vai lá e fala, vai lá, faz a guerra de vocês lá. Faz as paradas que vocês quiserem. Mas aí, no dia que Jesus voltar, vai ter uma galera que vai ficar aí. E depois ainda vai ter outro momento, que é o dia do juízo final, aonde Deus ele vai nos julgar por tudo aquilo que a gente fez e deixou de fazer aqui nessa terra, gente. Então nada vai passar. Passa céus, passa terra, mas as palavras de Deus, elas não passarão. E as palavras de Deus diz que a gente vai ser condenado de acordo com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então, tudo aquilo que eu pratico aqui, gente, não fica só aqui nessa terra. Se você acredita em Deus, se você acredita na vinda de Jesus e essas coisas, você pode crer que nada vai passar. Entendeu? Eu não tenho preocupação com essas coisas, gente, porque essa galera aí que tá mexendo com esse trem dessa guerra aí, gente, elas vão. Pode ser que o momento delas de sofrer as consequências não chegue aqui na Terra, mas vai chegar lá na eternidade. Porque Deus, ele não deixa nada, gente, passar batido.
A Bíblia, ela é muito clara com relação à lei da semeadura, gente. A lei da semeadura que tem lá na Bíblia é aquilo que a gente costuma falar, que aquilo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura lá da Bíblia, gente. Aquilo que eu planto, eu colho. Tem coisas que eu planto aqui nessa terra que eu vou colher aqui na terra. Mas tem coisas que eu planto aqui nessa terra que eu não vou colher aqui na terra, que eu vou colher lá na vida eterna. Que eu vou colher lá quando Jesus, Deus, ele for nos julgar lá no dia do juízo final, entendeu? Então, assim, gente, a gente vê cada barbaridade acontecendo, muitas coisas que às vezes não... muitos crimes que pra justiça terrena, às vezes passa, a pessoa fala assim, a pessoa fez isso e tal, não sei o que, mas tem direito a pagar fiança. A pessoa paga uma fiança ali e é liberado, vamos assim dizer, daquele crime que ela cometeu. Ela passa um pano pro crime que ela cometeu. Mas aqui na Terra. Porque Deus, ele tá anotando tudinho lá, gente. Tá tudo guardado lá. Entendeu? Cada pessoa tem um livro da vida dessa pessoa. E no dia lá do juízo final, gente, e não vai ser só a pessoa, entre Deus e a pessoa, não. Vai todo mundo ver. Vai ser como se fosse um júri. Aqui na Terra não tem os júri terrenos, onde tem as testemunhas, tem... o juiz, tem o advogado de defesa, tem o advogado de não sei o que, tem as pessoas que vão ali pra assistir e tal. Vai ser nesse esquema, gente. E a Bíblia ainda dá a entender de que, tipo, vai ter um telão ali, como se fosse um telão, passando tudo que a gente fez, tudo que a gente deixou de fazer, sabe? Então eu não tô pingo de preocupada, gente, com guerra, sabe? Porque gente, a vida das pessoas que estão sendo perdidas ali na guerra tá sendo tudo anotado por Deus. Gente, não tem o que fazer, vai morrer gente, não tem o que fazer, não tem. As pessoas vão morrer mesmo, mas Deus, ele tá anotando lá tintim por tintim, ó. Fulana de tal morreu por causa de uma bomba que explodiu lá não sei na onde, que fulano de tal que jogou a bomba, que fulano de tal que mandou jogar, e tá tudo anotado, gente, tá tudo anotado, tá tudo guardado lá. E Deus também não precisa anotar nada, porque ele sabe de todas as coisas, né? Deus, ele tem memória boa, ele não tem TDAH não, ele não tem Alzheimer, não tem falta de memória não, Deus sabe de tudo. E no dia do juízo final não vai passar nada, gente. Às vezes uma coisinha pequenininha, às vezes que você falou que assim, ninguém tá vendo, vou aqui fazer. Calma, aguarde que lá no dia do juízo final vai ficar todo mundo sabendo. Gente, sabe? Você também não tem medo de passar fome? Não, gente, eu não tenho medo de passar fome, não. Eu não tenho medo. Gente, teve a pandemia aí, teve uma dificuldade que só, muita gente morreu. Eu fiquei pensando assim, sabe? Quando eu peguei Covid, gente, eu chorei tanto, gente. Não foi nem por mim, não, porque eu tava carregando e andando pra mim, gente. Se eu morresse, gente, eu era feliz que eu ia encontrar com Jesus mais cedo, mas não morri, né, gente? Deus não quis. Mas assim, quando eu peguei Covid, na época do Covid, eu fiquei muito mal, gente, porque eu acabei passando Covid pra minha avó, né, gente? Eu tô aqui na casa da minha avó, gente, eu durmo todos os dias aqui com a minha avó. E eu acabei passando Covid pra ela, porque eu já estava com Covid, na verdade. Eu não sabia que eu estava com Covid, só comecei a apresentar os sintomas depois, né? E eu já tinha passado Covid pra minha avó. E não tinha como eu não ter passado Covid pra ela, porque ela usa... colírio no olho todos os dias, né, gente? Tanto de manhã quanto de noite. E eu que pingo o colírio dela, né? Então acabou que ela pegou Covid de mim, entendeu? E eu chorei muito, gente. Eu fiquei com medo da minha avó morrer, sabe? Quando ela pegou Covid, porque ela precisou ficar internada. Eu acho que ela ficou internada uns 3 dias no hospital, gente, porque a saturação dela tava baixa e tal. E, nossa, gente, eu chorei muito, porque eu achei que ela ia morrer, gente.
entendeu? Mas Deus, ele guardou a minha família, gente. A gente pegou Covid, minha irmã chegou a pegar até 2 vezes, mas a gente não morreu, a gente tá aí, ó, tudo bom. Inclusive, gente, eu passei tanto mal nesse Covid, fiquei muito tempo sem sentir gosto, sem sentir cheiro, mas eu dava glória a Deus, gente, porque eu pelo menos estava bem. Tinha toda a gente que tava indo pro hospital, não tava conseguindo respirar, tava indo entubado, e eu ainda dava glória a Deus, entendeu? E a gente não passou fome, passamos dificuldades, mas não passamos fome. Então eu não tenho medo de passar fome, gente. Não tem. Eu falo assim, se por um acaso acontecer as coisas, não sei o que, Deus, ele vai guardar a minha casa. Entendeu? E se tiver de passar fome também, eu tenho certeza que eu não vou morrer, não. Jesus, ele ficou tanto tempo lá sem comer e não morreu. Por que que eu vou morrer, gente? Tem tanta gente aí passando fome, que tem muito tempo que passa fome e não morreu. Por que é que eu vou morrer? Não, gente, se eu tiver também de passar fome, eu não estou importando, não. Entendeu? Porque eu tenho certeza que Deus, ele vai me guardar, gente. Eu não tenho medo. Deus, ele não deixa faltar o pão para aquele que serve a Deus, para aquele que é fiel a Deus, gente. Nem que seja preciso dele mandar um corvo trazer pão e carne para mim comer, ele manda, gente. Mas ele não deixa a gente desamparado, não. Entendeu? E eu não tenho medo, gente. Tudo que acontece, gente, tudo tá nas mãos de Deus. O controle de tudo tá na mão de Deus. Ele é o dono do universo, ele é o dono de tudo. Foi ele que fez toda essa parada aqui, foi ele que fez. Então eu não tenho medo algum de nada, gente. Entendeu? Nossa, já foi esse tempo que eu tinha medo das coisas, que eu ficava preocupada. Ai, meu Deus, o que vai acontecer isso? O que vai acontecer aquilo? Já foi esse tempo. Ultimamente eu não tenho preocupação mais. Eu fico de boa, tranquila. Gente, assim, sabe? É a paz que a Bíblia fala, a paz que excede todo entendimento. Eu fico assim, bem de boa, gente. Vou falar, ai, não sei o que eu tô preocupada, que passar fome por causa da guerra, que não sei o que. E eu tô aqui, gente, tô bem de boa. Se tiver de passar fome, vai passar. Se também não tiver de passar fome, não vai passar. E é isso, não tenho preocupação com nada. Entendeu? Não, gente. E se morrer também, gente, eu dou glória a Deus se eu morrer. Eu não vou me tirar da vida, né? Porque aí também tá errado, né? Não pode. Mas, assim, se Deus, ele quiser me levar pra glória, eu dou glórias a Deus. Eu tô feliz, gente. Eu vou encontrar com Jesus mais cedo, gente. Esse mundo aqui não tá muito bom, é nada mesmo, gente. O que eu tô adquirindo aqui nesse mundo? Nada, gente, só dor de cabeça nessa terra. Não tem nada de bom aqui nessa terra. Tudo de bom que tem nessa terra, tudo aquilo que Deus fez. Mas aí o ser humano vai lá e destrói tudo, né? Enfim, não tô preocupada. E eu aconselho você a não ficar preocupado também. E orar a Deus, né? Confiar em Deus, que Deus, ele cuida de tudo, gente. Deus, ele cuida de tudo. Ele cuida da gente. Eu não tô preocupada. Tô bem de boa. Agora deixa eu ir lá pro outro colírio da minha avó e brincou. E é isso, gente. Por hoje era só isso mesmo que eu queria falar. E fiquem de boa, gente. Não se preocupem, eu não tô preocupada. Relaxem. As coisas que tiver de acontecer, vai acontecer. Nem Deus vai ficar botando o dedo nas coisas aí. Deus, ele pode acabar com essa palhaçada aí? Pode. Mas ele nos deu o livre-arbítrio, então ele não vai tirar o nosso livre-arbítrio. Ele vai deixar tudo se explodir e aí depois ele vai cobrar a conta lá no dia do juízo final. Ai, gente, eu amo Deus. Ai, porque ele é justo, gente. Ele não vai deixar nada passar, não. Tem gente aí, uma galera que acha que as coisas que vai passar, mas não vai, não. Ai, gente. E eu me enquadro nessa lista também, gente, porque eu não sou santa, não. Santo foi só Jesus Cristo que pisou nessa terra. Depois dele, ninguém mais fez santo. Ai, gente, enfim, é isso. Amo Jesus. Tô louca pra ele voltar logo, porque eu não aguento mais essa terra.